Boa noite, algo do Palmeiras, o Cristiano Santos. Cristiano, o Palmeiras está no mercado em busca de contratações. As prioridades: um zagueiro, um volante, um camisa 10 e outros 2 atacantes, tá? O Fabinho, que muita gente cravou que não vem, eu não descartaria, mas não para janeiro. Para janeiro não vem mesmo. O Fabinho, ex-volante, volante da seleção, foi convocado recentemente, ex-jogador do Liverpool. Ele tem contrato com o Al Ittihad até junho. E por lá ganha 11 milhões de reais por mês. Só que ele já declarou a pessoas próximas que cogita voltar ao Brasil no fim desse contrato. Então, o Palmeiras precisa esperar até 1º de janeiro para tentar iniciar uma negociação de assinatura de contrato para julho. Boa noite. O Aníbal Moreno vai para o River. O Aníbal Moreno dificilmente fica no Palmeiras. O Palmeiras está esperando por propostas, tá? O Jonathan Castelli quer saber se o Gerson será jogador do Palmeiras. Acho difícil por conta dos 25 milhões de euros pedidos pelo time russo, tá? Acho que por essa cifra, para um volante de 29 anos de idade, acho difícil acontecer. William Gonçalves de Souza. Nicola, cadê os reforços do Palmeiras precisando de jogador para o meio campo? Eu acho que o Palmeiras precisa de um camisa 10, tá? O Palmeiras acha que precisa de um 10, de um primeiro volante e também de um zagueiro. Scarpa pode ser trocado pelo Veiga? Não há vontade no Palmeiras em recontratar o Scarpa. Quando o Scarpa sai do Palmeiras, ele sai porque já existia a impressão de que ele havia dado tudo o que tinha para dar. Sabe aquela história da reformulação? Da saída do Zé Rafael, da saída do Marcos Rocha, do Mike, são jogadores que bateram no teto, depois começaram a cair e foram negociados. Isso é basicamente o que pensa sobre a situação do Scarpa, tá bom? E essa história de que o Palmeiras quer contratar Joaquim, ex-zagueiro do Santos e titular absoluto do Tigres do México, equipe que disputa nesse domingo a final do Campeonato Nacional contra o Toluca. A informação é da página chamada Central da Bola. De acordo com a apuração dessa página, o Palmeiras já abriu contatos. Que o Verdão busca um zagueiro, isso não é novidade. Nino e Vitão são as prioridades. Em relação ao Joaquim, conversei antes de gravar o vídeo com o Luiz Carvalho, representante de longa data do Joaquim. Ele contou que vários clubes brasileiros fizeram sondagem, mas que esse negócio é tratado como muito difícil, até porque o Joaquim está feliz no México e o Tigre está ainda mais feliz com a presença do brasileiro. Não haverá chance de negócio por menos do que 12 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos 65 milhões de reais. Tanto o Juninho do Internacional quanto o Nino do Zenit são atletas mais baratos. Então agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para saber onde vão jogar Nino, Joaquim e também Vitão. Dos três, qual o seu preferido? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Preciso te atualizar agora sobre um atacante do Palmeiras que pode ir para a Dinamarca. Riquelme Felipe, jogador com passagem por seleção de base e ótimos números nas categorias de base do Verdão, é visto como a melhor opção do mercado brasileiro para jogar no Copenhagen. Copenhagen que inclusive está disputando e bem competições europeias e deve vender nos próximos dias o atacante Robert, também brasileiro, que já foi jogador do Cruzeiro. O Robert tem oferta do Wolfsburg, da Alemanha, operação que pode chegar a 18 milhões de euros. Copenhagen, que não é bobo nem nada, já identificou a necessidade de trazer mais um atacante brasileiro, que ainda não tem explodido, para jogar bem lá na Dinamarca e depois ser revendido para outro clube europeu. Em relação ao Riquelme Felipe, Palmeiras não tem desespero por dinheiro, o que permite ao Verdão garantir vendas melhores. Só para completar em relação ao Palmeiras, o Verdão está no mercado em busca de reforços para a zaga, para a função de primeiro volante e além de um meia atacante. Não descarto que cheguem outros nomes. O Palmeiras tem quase 400 milhões de reais para reforços em 2026. Gabriel Jesus pode jogar no Palmeiras em janeiro. Essa especulação tem tomado conta do noticiário desde que, em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho. Aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Bruges
na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de março, 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras que chutou o balde e decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade. Com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente 2 dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Outro time que recentemente também chutou o pau da barraca e viajou, exagerou na pedida em relação ao seu atleta foi o Corinthians com o Guinigão. Dirigentes alvinegros sonhando com 30 milhões de euros, com um atacante que tem limitações técnicas e que nunca conseguiu se firmar como titular no Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.